Então, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma correção de atividade, ok? Então, vamos aqui à questão 1, que diz o seguinte. A população de bactérias é representada pela potência de 10 elevado a 7. Essa potência pode ser bem representada pelo valor de 1.000 bactérias, 10.000 bactérias, 1 milhão de bactérias, 10 milhões, 100 milhões. Então, vamos só desenvolver o número, né? Lembrar justamente do quinto ano. Quanto é que é 10 elevado a 7? A gente sabe, pela definição de potência, que isso aqui é o 10 multiplicado por ele mesmo, 7 fatores, certo? Isso aqui tudo 7 vezes, porque o expoente é a quantidade de vezes que a base se repete, tá bom? No caso, então, eu vou ter 7 zeros após o 1. Então, eu vou escrever 1, 2, 3, 4, ok? 5, 6, 7. Então, vou obter o número justamente, ó, só vocês lembrarem lá do quinto ano, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão. Então, eu tenho uma dezena de milhão, no caso que significa 10 milhões. Então, você vai marcar 10 milhões de bactérias. Resposta correta na letra D. Questão 2 diz o seguinte, observe a figura. Nós temos aqui cada lado desse quadradinho equivale a 1 centímetro, né? Observe aqui. Então, cada lado desse quadrado vale 1 centímetro, então a área dele vai ser 1 centímetro quadrado, né? Quando você multiplica. A expressão que representa a área desse quadrado é... Então, vamos aqui, primeiramente, calcular a área total dessa figura, certo? Vamos contar quantos quadradinhos nós temos aqui. Eu vou pegar uma outra cor. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos contar de lá para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho quadradinhos, né? De 7 por 7, não é isso? No caso, então, eu vou ter... Deixa eu só colocar aqui. 7 vezes 7, eu vou obter 49 quadradinhos de áreas, né, vezes 1 centímetro quadrado, né, no caso. Agora vamos observar aqui. Que expressão representa a área desse quadrado, né? Vamos observar o seguinte. Se o quadradinho tem 1 centímetro de área, eu vou obter... Deixa eu só verificar bem o que a gente pode fazer de uma maneira diferente. No caso, 7... Ah, não. Tá aqui embaixo. 7 ao quadrado já está aqui, que é 49. Desculpa, gente. Eu estava pensando que ele queria expressão em função de 2, que realmente não tava conseguindo encontrar. Como eu tenho um 7 quadradinho, 7 vezes 7 aqui, no caso, ó, que vai dar 7 ao quadrado, que é 49 centímetros quadrados, tá bom? Eu tinha já resolvido a conta, e por isso que ficou meio estranho, que eu não estava achando a alternativa. No caso, ele quer em forma de potência, tá bom? Então, fica 7 ao quadrado mesmo. Prosseguindo aqui, questão 3 diz o seguinte, ó, um terreno quadrado tem 576 metros quadrados de área. A medida de cada lado do terreno corresponde a... Só você lembrar, né, do vídeos anteriores que eu já tinha feito. Ó, se você tem um quadrado aqui e a área dele é 576, para você descobrir o lado, basta calcular a raiz quadrada do número, né, que justamente que representa a área. No caso, então, eu tenho que calcular a área de 576. Vou lembrar aqui um pouquinho de figura de geometria euclidiana. Vou colocar um quadrado aqui para você. Ó, observe o seguinte, esse quadrado, tá? Vou colocar aí uma cor mais legalzinha. Vou colocar roxinho, né? Ó, essa área aqui em roxinho é 576, ok? Então, para me descobrir o lado L e o outro lado L aqui, ó, porque é o seguinte, ó, um quadrado de lado L, eu vou denotar por L, tá? A L vai ser aqui a minha altura e aqui L a minha base, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Observem que... Aí, pessoal, a gente tem o seguinte. Vamos multiplicar L vezes L, que no caso aqui, que representa a área, né? Que é base vezes altura. A área vai ser L ao quadrado igual a 576. Para a gente achar o lado L, primeiro passo a gente vai decompor o 576 e deixar na forma de potência, tá bom? Então, vamos lá deixar isso aqui na forma de potência. Eu vou decompor ele aqui, eu vou adicionar uma página para não ficar muito poluída a nossa solução.
Vou adicionar uma paginazinha aqui e vamos fazer a fatoração de 576. Vamos lá, 576, vamos fatorá-lo aqui bem bonitinho para nossa solução ficar bacana. Vou dividir pelos números primos, no caso o primeiro número primo que eu posso dividir vai ser 2. 5 dividido por 2, a gente vai obter aqui 2, né? Vai sobrar 1. No caso, 17 por 2 vai dar 8, né? Que 16 por 2 dá 8, sobra 1. E 16 por 2 vai dar 8 também. Aí vamos, então, encontramos o número 288. Como é um número par, continuo dividindo por 2, que vai dar 144, ok? Outro número par, divido por 2. Aqui vai dar, no caso, 7, né? 72. E eu vou dividir por 2, e aqui vou obter 36. Vou dividir por 2, e aqui eu vou obter 18. Agora eu vou dividir por 2, então eu tenho que subir um pouquinho aqui, né? Prolongar mais um pouco, para que a gente possa calcular. 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora sim vai entrar o 3, outro número primo. 9 por 3, 3. 3 por 3 vai dar justamente 1. Pronto, agora eu vou usar a nossa propriedade de potenciação para a gente ver o que vai dar nisso aqui, ó. Observe o seguinte. Quantos 2 eu vou ter aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter justamente 2 elevado à sexta potência, vezes 3 vezes 3, que vai dar 3 ao quadrado. Agora, eu tenho que calcular a raiz quadrada disso aqui, ó. Eu vou voltar lá para o nosso índice. Vou voltar aqui para o nosso índice, tá? Nossa questão. Essa questão está aqui. Então, eu consegui fatorar esse número, eu consigo escrever ele como 2 elevado a 6 vezes 3 ao quadrado. Lembra daquela propriedade de potenciação ou de radiciação que você tem, por exemplo, raiz nésima de a elevado a m? Isso aqui é igual a a elevado a m sobre n. Vamos usar justamente essa parte aqui para a gente poder calcular, entendeu? Então, vamos usar isso aqui agora, esse recurso, tá? Para a gente poder calcular. Então, eu vou ter a seguinte igualdade, ó. Eu vou ter que L ao quadrado é igual a 2 elevado a 6 vezes 3 elevado ao quadrado. Agora, esse índice do expoente do L, eu vou passar ele em forma de radical, né? Porque são operações inversas. Então, vai ter L igual a raiz quadrada de 2 elevado a 6 vezes a raiz quadrada. Na verdade, ainda não. Vou colocar tudo junto para explicar outra propriedade para vocês aqui, caso você ainda não tenha visto. Aqui vai ficar 2 elevado a 6 vezes 3 elevado ao quadrado. Pronto. Agora eu vou usar uma outra propriedade que diz o seguinte. Vou colocar aqui na outra folha. Uma outra propriedade que fala o seguinte, ó. Presta atenção aqui nessa dica que eu vou dar. Se você tem, por exemplo, a raiz de a vezes b, raiz quadrada ou raiz de índice n, tanto faz, você pode desmembrar isso e fazer assim, ó, raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Um exemplo seria raiz quadrada de 2.500, né? Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 25 vezes 100, né? Ó, presta atenção no que eu estou fazendo. 25 vezes 100, que é a mesma coisa que a raiz de 25 vezes a raiz de 100. Ó, estou desmembrando, mas não estou tirando o índice. No caso aqui, a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de 25 dá 5, vezes a raiz quadrada de 100, que vai dar 10, então vai ser 50. Perceba que eu consigo aplicar essa propriedade aqui, justamente combinada com a outra, aqui nesse índice, ó, 2 elevado a 6 e 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou só escrever isso aqui bonitinho, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 elevado à sexta potência vezes 3 elevado ao quadrado. Aí vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 6 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Agora, aplica aquela propriedade que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Então, vai ficar 2 elevado a 6 dividido por 2 vezes 3 elevado a 2 dividido por 2. Pronto. Agora, a gente calcula o número que a gente quer. No caso, quem é 6 elevado ao 2, ou 2 elevado a 6 dividido por 2? Vai ser justamente 6 por 2 dá 3, que é 2 elevado ao cubo, e 2 por 2 dá 1, que é 3 elevado a 1, que é o próprio 3. 2 elevado ao cubo, a gente sabe que é 8, né? Então, a gente vai só substituir 8 vezes 3, né? Aqui vai ficar 8 vezes 3, que vai dar 24.
Então, a resposta correta é 24 metros, e a resposta está aqui na letra C. Uma questão um pouco trabalhosa porque a gente explica o conteúdo, mas na prática é um cálculo bem tranquilo, tá bom? Prosseguindo aqui para a nossa correção, vamos pular essa página. Deixa eu só excluir ela para não confundir a gente, aqui foi só cálculo auxiliar. Questão 4 diz o seguinte: um aquário em formato de cubo tem 27 metros cúbicos de volume, né? Agora aqui vamos trabalhar a raiz cúbica, né? A medida da aresta desse cubo é... Bem, gente, vamos lembrar um pouco de geometria, tá? Um pouquinho de geometria é bem legal. Ó, o que vem a ser a aresta de um cubo? É justamente esse comprimento que eu estou destacando aqui, ó. Esse aqui são as arestas do cubo. Então, você aprende isso aqui no sexto ano. É um conteúdo simples, tá? No caso aqui é justamente o segmento de reta que une os vértices, tá? Os vértices do cubo são o ponto de encontro das arestas. É bem tranquilo, é geometria simples. Para me descobrir, por exemplo, a aresta de um cubo, o cubo é o mesmo princípio do quadrado. Todas as suas arestas são idênticas. Isso aqui vale A, aqui vale A, né? E aqui vale A. Então, se eu tenho o volume de um cubo, que é A vezes A vezes A, lembra lá da potenciação? Quantidade de vezes que eu repito a mesma base, eu posso simplificar em uma potência, fica A elevado ao cubo. Então, como eu sei que A elevado ao cubo é 27, aí você faz a mesma igualdade. A elevado ao cubo é igual a 27. Aí você fatorando 27, ó, vamos aqui fatorar 27 para encontrar ele em expressão de potência. Então, fica 27 dividido por 3, que vai dar 9, por 3, que vai dar 3, que por 3, que vai dar 1, né? Então, fica 3 elevado ao cubo. Aí você mantém a igualdade. A elevado ao cubo é igual a 3 elevado ao cubo. Pronto. Aí, no caso, você passa esse expoente em forma de radicando. Vai ficar A igual a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Usa a propriedade, né? Fica A elevado a 3 elevado a 3 dividido por 3. 3 por 3 vai dar 1. Fica elevado a 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Então, o A é 3. Ok? Então, a resposta correta seria a letra A. Prosseguindo aqui, questão 5. O volume do cubo pode ser representado por... Bem, aqui nós vamos calcular. Aqui nós temos né? Eu posso calcular pela medida da aresta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou calcular o volume, vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 elevado a 3, né? A expressão que está é a letra D, bem tranquila, né? Não precisou nem calcular, ele só quer em forma de potência. Questão 6. Determine a soma da raiz cúbica de 216 com a raiz cúbica de 400. Então, ele quer a raiz cúbica de 216 mais a raiz cúbica de 400, né? Então, vamos aqui calcular essas raízes cúbicas aqui, tá? Eu vou abrir uma página a mais para a gente poder fazer esse cálculo, ok? Primeiro passo, fatorar os dois números. Você vai pegar 216, ó, 216, dividir isso aqui por um número primo, né? Que no caso vai ser o 2, por exemplo, o menor primo aqui vai ficar 1, em caso vai dar 108, dividido por 2 novamente, que vai dar 5 e aqui vai dar 4, dividido por 2. Isso aqui vai dar 27, né? Agora, 27 só dá para dividir para 3, que vai dar 9, que para 3 dá 3, que por 3 dá 1, né? Então, aqui vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, ok? Vamos guardar essa informação, né? No caso, vamos aqui, então, agora para o 400. Vamos ver o que acontece com 400, né? Vamos dividir. 400 dividido por 2 vai dar 200, que por 2 vai dar 100, que por 2 vai dar 50, né? Olha só. Que por 2 vai dar 25, né? Vai dar 25. Ih, parece que não vai dar certo. Que por 5 vai dar 5 e 5 vai dar 1. Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Deixa eu só ver se é 400 ou se é 4.000. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque 400 não deu muito bom certo, não. Ah, não. É a raiz quadrada de 400. Foi mal, pessoal. Pensei que era raiz cúbica. Porque se fosse a raiz cúbica, não ia bater um número inteiro, né? Então, vamos lá. Então, como ele quer a raiz cúbica de 216 mais a raiz quadrada de 400, agora sim vai dar certo. Eu posso substituir com
raiz cúbica de... Quem é 216 fatorado? É 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. 2 ao cubo. Esse 3 ficou feio, né? A gente pode colocar assim. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Mais, agora a raiz quadrada de... Quem é 400 fatorado? É 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Agora aplica as propriedades simultaneamente. Nós vamos ter raiz cúbica de 2 elevado ao 3, né, ao cubo, vezes a raiz cúbica de 3 elevado a 3, mais a raiz quadrada de 2 elevado a 4, vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Vou dar uma dica para vocês. Quando os índices, tanto do expoente no radicando é igual ao índice do radicando, a gente pode cortar, ó, 3 com 3, 3 com 3. Aqui vai ficar 2 vezes 3. Mas aqui não dá. Aí aplica a propriedade. Fica 2 elevado a 4 dividido por 2. O que está na sombra, né, coberto, vai para o sol. Quem vem para expoente. No caso, o expoente aqui vem para cima, né, vira numerador. E quem está no sol vem para a sombra. No caso, fica embaixo do número do expoente. Fica 4 dividido por 2, né? Que vai dar 2. Depois a gente vai escrever isso. E aqui, como o expoente é igual ao índice do radicando, eu posso apenas cortar e repetir o número. 2 vezes 3 vai dar 6. Aqui fica 2 elevado a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então fica 2 elevado a 2 vezes 5. Mas quem é 2 elevado a 2? Eu vou repetir o 6. É 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Então fica 6 mais 20, que vai dar 26. Então a resposta correta é 26. Aí a gente vem aqui e marca a questão na letra B de bola. A resposta é 26. Questão 7 diz o seguinte. Determine a diferença entre a raiz quadrada de 900 e a raiz cúbica de 125. Bem, a raiz quadrada de 900, primeiro passo, você tem que fatorar o 900, né? Fatorando 900, você vai obter o seguinte. 900 dividido por 2, porque é o primeiro primo que nós temos, pá. Fica 99 por 2, vai dar 4, né? Isso, sobra 1. 10 por 2 vai dar 5. 0 por 2 vai dar 0. Aí a gente pega e divide por 2 de novo. 4 por 2 vai dar 2. 5 por 2 vai dar 2, sobra 1. 10 por 2 vai dar 5. Não é isso? Aí agora nós vamos dividir esse número aqui por 5, né? Vamos dividir por 5. 22 por 5 vai dar 4, sobra 2. 25 por 5 dá 5. Dividido por 5 vai dar 15, né? Não, deixa eu só dar uma olhada aqui. Exatamente, vai dar 15 não. 45 por 5 vai dar 9, perdão. Pronto, agora sim tá certo. Aí divide 9 por 3, que vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Pronto. Então a gente obteve esse número aqui, que vai ser 2 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Agora, o outro número é 125, né? Vamos pegar 125 e fatorá-lo também, decompor fator primo. Dividido por 5 vai dar 25, que por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, nós temos 5 ao cubo. E como ele quer a diferença entre a raiz quadrada de 900 menos a raiz quadrada de 125, raiz cúbica, perdão, de 125, basta substituir os valores, né? No caso aqui eu vou fazer lá mesmo. Deixa eu só voltar aqui. Vou fazer aqui mesmo que a gente não tinha espaço lá. Então vai ficar raiz quadrada. Mas quem é o 900 em forma de potenciação? É 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 900 é isso aqui. Menos a raiz cúbica de 125, que é 5 elevado a 3. Então, corta índice com índice, vai ficar... Aqui no caso é o quadrado, eu posso fazer direto, corta esse índice com esse, com esse, vai ficar 2 vezes 5 vezes 3, menos 5. Vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 30 menos 5, né? A gente obtém 25. A resposta correta é a letra A da 7ª questão. Prosseguindo aqui a nossa correção, vou excluir essa página, foi só para cálculo auxiliar. Então vamos aqui para a próxima questão, questão 8. Diz o seguinte: o valor da expressão raiz cúbica de 0,064 é igual a 8, 0,4. Raiz de 0,4, 0,8. Então vamos aqui elevar o nível das questões, certo? Essa questão eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Porque o vídeo já está dando 20 minutos, vai ficar um pouco longo. E eu vou calcular o restante no próximo vídeo, tá? Então,
Peço que deixe like no vídeo, né? E se inscreva no canal caso não seja inscrito, né? Deixe like aí pra apoiar o nosso canal. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.